Olá, pessoal, tudo bom? Deixa eu começar a nossa conversa fazendo a minha apresentação. Eu sou o professor Henrique da Rosa, eu sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre e doutor em ciência jurídica e professor de alguns cursos de preparação para concursos públicos. Você já deve ter me visto em alguma outra oportunidade. Eu e alguns outros professores, nós resolvemos criar um projeto próprio. Esse projeto se chama HVO Estudos, que é uma plataforma de estudos que objetiva atender às necessidades pontuais dos alunos. Então aqui na HVO você vai encontrar exatamente aquilo que você precisa para a tua evolução. E é para isso que nós estamos aqui. Se a tua necessidade é um curso específico para provas objetivas, nós podemos te ajudar. Se a tua necessidade específica é um curso específico para provas discursivas de segunda fase, magistratura, defensoria, eventualmente Ministério Público, nós podemos te ajudar. A HVO é uma plataforma de estudos e não um curso nos moldes tradicionais. E eu venho aqui, nessa primeira aula aberta, te trazer algumas ponderações sobre a minha disciplina de especialidade. Eu sou professor nas áreas de Direito Penal, Difusos e Coletivos e Legislação do Ministério Público. Na minha rede social, no meu Instagram, prof.henrique.darosa, você já deve ter visto muito de Direitos Difusos e Legislação do Ministério Público. E hoje, nessa nossa aula aberta aqui, eu venho te falar como é que essas questões de difusos e coletivos, como é que esses temas de direitos difusos e coletivos, então, eles são cobrados na tua prova de concurso. Eu vou te passar aqui algumas dicas e claro que você já sabe que no final eu vou te convidar para vir conhecer a HVO, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu, os professores Vinícius Opponi, Guilherme Rezende e Alex Fadel, vamos fazer de tudo e mais um pouco para atender às suas expectativas. Todos nós somos professores experientes, com vários anos no mercado jurídico e também no mercado de questões de concurso, de preparação para provas de concurso. Então, é por isso que eu te convido, vem com a gente e vamos conhecer a HVO. Bom, nesse primeiro momento, então, eu quero te falar sobre direitos difusos e coletivos. E como é que as questões elas são apresentadas. Direito difuso e coletivo, você vai enfrentar, né, esse tema na prova da magistratura, na prova do Ministério Público, na prova da Defensoria Pública e também em provas de procuradorias, né, estaduais, procuradorias federais, procuradorias municipais. Não tem jeito, você vai ter que enfrentar, você vai ter que conhecer direitos difusos e coletivos. E mais do que isso, um dos grandes temores dos candidatos em relação a direitos difusos e coletivos é justamente a abrangência desse tema. Eu posso te dizer aqui, posso conversar com você sobre variadas leis, né, desde a parte processual coletiva, né, com a ação civil pública, a ação popular, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 7853 de 89, né, a Lei 7913. Então, dentro da parte processual coletiva, além da parte introdutória, principiológica, nós temos aí essa enormidade de leis que fazem o microsistema processual coletivo. E além disso, claro, nós temos a parte de direito material coletivo, que também engloba vários desses diplomas que eu acabei de te mencionar. Direito do consumidor, direito da pessoa idosa, criança e adolescente e por aí vai. Então, minhas amigas, meus amigos aqui da HVO, direitos difusos e coletivos, de fato, né, talvez seja uma das principais preocupações dos candidatos, porque se você somar todos esses temas que eu acabei de te dizer e vários outros, né, como educação, como saúde, por exemplo, você vai ver que isso soma, isso dá aproximadamente 40% ou mais da prova, principalmente na parte das provas relativas ao Ministério Público, né? Houve uma época aí, uma época recente, em que penal e processo penal era o grande carro-chefe, e continua sendo, até eu me arrisco a dizer, até que continua sendo o carro-chefe e que tem uma enorme importância na vida do promotor, a gente sabe, eu trabalho na parte criminal, eu ia dizer, eu trabalho no crime, não, eu trabalho na parte criminal, mas a parte de difusos e coletivos vem com tudo aí, né, já quase chegando, né, quase se equiparando aí a direito penal e processual penal nas leis tradicionais e nas leis esparsas.
Então, se você somar tudo isso, vai dar aproximadamente aí 35, 40% da prova em direitos difusos e coletivos. E como é que você vai enfrentar isso na hora do estudo? Como é que você vai direcionar o seu estudo? Afinal de contas, é muita coisa. Eu tenho aqui algumas dicas para te passar. E essas dicas, claro, nós vamos aprofundar aqui nos nossos cursos pontuais para que você saia um expert em resolver provas de concurso. Essa aqui é a nossa ideia principal, contribuir com o teu engrandecimento e contribuir com a tua evolução. Você vai sair dos nossos cursos um verdadeiro especialista em resolver provas de concurso. Nós vamos te ensinar como interpretar a prova, como identificar os temas e como identificar os padrões e mais. Vamos te dizer como é que as questões efetivamente elas são feitas. Sim, há uma forma de fazer questões que as bancas de concurso utilizam, são os padrões das questões que nós identificamos e vamos te passar. Bom, dentro da parte de direitos difusos e coletivos, é muito importante que você faça essa divisão entre direito material, direito processual, coletivo e também nas provas para o Ministério Público, a atuação extrajudicial do Ministério Público. Seria um terceiro tema a estudar, importantíssimo aí, inquérito civil, termo de ajustamento de conduta, recomendação, audiência pública, e por aí vai. Então, Ministério Público você tem basicamente esses três temas e as outras carreiras jurídicas, que não trazem atuação extrajudicial do Ministério Público, por razões óbvias, você basicamente pode dividir entre direito material coletivo e direito processual coletivo. Bom, dentro disso, você deve interpretar a prova da maneira como se você fosse o integrante da carreira que você deseja, de fato, alcançar. Ou seja, se eu quero fazer concurso para promotor de justiça, eu devo me portar na hora da prova como promotor de justiça. Explica isso, Henrique. Bom, uma questão que leva em consideração um concurso do Ministério Público, que está dentro do concurso do Ministério Público, você vai interpretar levando em consideração as teses mais favoráveis, a alternativa mais favorável à sua instituição. Em outras palavras, eu te digo o seguinte, se você fosse fazer concurso para delegado, teria lógica que a banca desse como correta uma alternativa que diz que o delegado não pode investigar, que ele não pode requerer, não pode representar por uma prisão preventiva, uma busca e apreensão? Claro que não, porque isso nega a própria essência da atuação do delegado. Então, por aí você começa a ver, se você for fazer concurso para a Defensoria Pública, você tem que fortalecer a Defensoria Pública dentro da tua prova. Então, esse é um ponto muito importante, já que eu quero te chamar a atenção. Ponto número 2, olha só que interessante. Dentro da parte de direito material coletivo, nós temos um monte de leis protetivas, várias leis de natureza protetiva. Quais são? Eu vou te passar aqui algumas, criança e adolescente protege a categoria jurídica, criança e adolescente. Estatuto da pessoa idosa protege a categoria jurídica, pessoa idosa. Estatuto da pessoa com deficiência protege a categoria jurídica, pessoa com deficiência. Código de Defesa do Consumidor protege a categoria jurídica, consumidor. E eu falo isso porque categoria jurídica, porque são todas categorias definidas por lei. A lei dá o conceito do que é consumidor, pessoa idosa, pessoa com deficiência, criança e adolescente. Então, dentro dessa passada, você vai observar que essa categoria protetiva, ela guarda relação com aquilo que a lei estabelece. Ou seja, a lei, essas leis protetivas, elas querem facilitar, conferir direitos, dar mais facilidades para aquelas categorias especialmente protegidas. Em síntese, você acha que seria razoável negar a acessibilidade à pessoa com deficiência? Você acha que seria razoável dizer que o consumidor não tem direito à indenização ou não tem direito à restituição de uma quantia que ele pagou por um produto ou um serviço mal feito, ou que chegou com defeito no mercado? Claro que não. Então, dentro dessa passada que você vai interpretar as provas de concurso das carreiras jurídicas. Aqui eu não estou me referindo apenas a Ministério Público, ou apenas a magistratura, ou apenas a procuradoria, mas genericamente. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma prova e vai cair uma questão de direito do consumidor, você deve observar aquela questão, aquela alternativa que mais está de acordo com o Código do Consumidor. Ou seja, aquela que vai facilitar a vida do consumidor, a não ser que a banca, claro, peça para assinalar a incorreta, aí você vai ter que assinalar no raciocínio inverso, é isso que nós estamos fazendo.
Da mesma forma, a questão da pessoa com deficiência. A prova não vai te dar para assinalar como correta uma alternativa que diz que a pessoa com deficiência não vai ter direito à acessibilidade. Por quê? Porque não tem sentido isso. Não tem lógica, né, esse raciocínio. Como eu disse anteriormente, a não ser que a banca peça para você assinalar a questão errada, né? Então aí você vai fazer o raciocínio contrário. E nesse contexto, né, é que eu estou te propondo você estudar aqui com a gente na HVO, que nós vamos te explicar como é que esse raciocínio ele vai de fato para a tua prova de concurso. Isso é muito importante, né? Outra coisa que eu queria te falar em relação aos temas de direitos difusos e coletivos, que também você vai aprofundar com a gente aqui na HVO, como esses temas estão sendo pedidos na prova de concurso. Pessoal, não se enganem. Não se enganem porque as bancas de concurso estão fazendo duas coisas muito interessantes. A primeira é migrando temas, né, que são de determinadas instituições para concursos de outras instituições. Por exemplo, né, inquérito civil. Você sabe que inquérito civil ele é um tema naturalmente alinhado à atuação do Ministério Público, não sabe? Sim, o inquérito civil, inclusive, ele é a exclusividade do Ministério Público, mas no concurso do TJ do Rio de Janeiro, né, de uns anos para cá, o inquérito civil ele vem aparecendo com muita frequência, né? Curioso, né? Num concurso para juiz, o inquérito civil ele vem aparecendo, o inquérito civil que é do MP, ele vem aparecendo com bastante frequência. E mais do que isso, eu vou te dizer o seguinte, olha, no concurso do TJ do Rio, o cargo de juiz de direito, no ano de 2016, caiu uma questão sobre inquérito civil em que a resposta não estava apenas e tão somente na Lei 7347 de 85, mas estava também na jurisprudência e na Resolução 23 do Conselho Nacional do MP, que é a que regula o tema. É isso aí, uma questão de um tema alinhado a uma instituição caindo no concurso de outra instituição. Muito curioso isso está uma tendência, né, pessoal? Então, aqui na HVO a gente vai te explicar como é que isso ocorre e como é que essas questões elas são formuladas. Bom, outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês em relação às provas de concurso é que agora, muitas vezes você vai olhar a questão, vai olhar as alternativas e vai dizer o seguinte, olha, conheço a letra A B, a letra C, a letra D e a letra E, e acaba, né, em algumas oportunidades, errando a questão. Por que você acaba errando a questão? Porque a banca mudou a forma de elaborar a questão de natureza objetiva, né? Foi-se o tempo em que as questões de natureza objetiva eram apenas aquelas, né, de trocar a lei seca, de trocar um E por um OU, né, de suprimir alguma expressão, de acrescentar alguma expressão. Isso ainda acontece, mas a prova já está dando lugar a outra forma de elaborar questões de concurso. E que forma é essa, Henrique? Por exemplo, agora a pegadinha, ela não está nessas alternativas que você conhece todas, mas está, sabe aonde? No enunciado. O enunciado da questão, muitas vezes agora, derruba o candidato porque ele lê rápido, não lê com a devida atenção o recado que o enunciado quer dar. O enunciado, minhas amigas, meus amigos aqui da HVO, ele limita o candidato na hora de interpretar as alternativas. De acordo com o enunciado, a depender do enunciado, você não pode colocar nenhum elemento de fora e não pode retirar nenhum elemento da questão para fora, porque o enunciado não deixa. Então eu sempre digo que assinale a alternativa correta é muito diferente de assinale a alternativa correta em relação a alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo assinale a alternativa correta em relação à Lei 7347 de 85, eu estou limitando o candidato apenas e tão somente à Lei da Ação Civil Pública. Você não pode colocar nada na questão, na tua interpretação que não esteja na Lei da Ação Civil Pública. Eu vou te explicar isso na HVO, no nosso curso de questões objetivas, para você ver como é que essas pegadinhas são feitas. Por outro lado, se a banca de concurso coloca assinale a alternativa correta, apenas e tão somente assinale a alternativa correta, a banca ela te deixa mais à vontade, ela te deixa mais tranquilo para interpretar o instituto que está sendo pedido, por exemplo, nas alternativas. Assinale a alternativa correta em relação ao inquérito civil, por exemplo, né, já pode englobar a Lei da Ação Civil Pública, pode englobar a Resolução 23 do Conselho Nacional do MP, que é diferente de assinale a alternativa correta em relação à Lei 7347 de 85, que só pode englobar apenas e tão somente a Lei 7347 de 85.
Então, o enunciado agora, ele vem, né, com essas características, e essas características são importantes para você conseguir achar qual das alternativas ali é a correta ou a incorreta. Muito cuidado com o enunciado, nós vamos te ensinar a interpretar esse enunciado, beleza? Outro ponto que eu queria trabalhar com você em relação, já vi que eu estou empolgado aqui falando para vocês, né, sobre questões de prova de concurso e tal, e esse vídeo, né, essa aula aberta aqui de dicas gerais, ela é muito importante para te mostrar exatamente aquilo que você vai aprender com a gente aqui na HVO, e nós estamos definitivamente preparados para te ajudar nessa evolução. Eu tenho certeza que você vai ter um upgrade muito bom, muito intenso na tua prova objetiva, tá? E bom, voltando aqui ao que interessa, né, na verdade, outra situação muito enfrentada nas provas de concurso agora é a questão da interpretação de trechos de acórdãos, tá? E isso está acontecendo bastante. Não raras vezes a banca de concurso ela está pegando um trecho de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, né? Normalmente está colocando no enunciado e está dando as alternativas para você interpretar em relação a esse enunciado. Isso agora está acontecendo com muita frequência. E o detalhe é o seguinte, as alternativas, sejam elas 4 ou 5 alternativas, ABCD ou ABCDE, você vai ver que todas elas estão juridicamente corretas, né? Isso aconteceu numa prova do concurso do MP de Minas, em que o examinador mineiro ele pedia um trecho, ele dava um trecho, né, do acórdão do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que versava sobre publicidade infantil, publicidade abusiva para o público infantil, na verdade, né? Publicidade abusiva de gêneros alimentícios para o público infantil. E perguntava o seguinte, olha, assinale a alternativa correta, né, de acordo com o trecho do acórdão no enunciado. Todas as alternativas corretas integram o fundamento do enunciado, menos uma. Todas as alternativas estavam corretas e elas integravam o fundamento do enunciado, né, menos uma. Essa uma você tinha que achar, né, ela estava também juridicamente correta, mas fora do contexto do acórdão. No caso lá, falava de venda casada, que embora também falasse sobre o Código do Consumidor, não tinha relação com a questão da publicidade abusiva infantil. Então, publicidade abusiva destinada ao público infantil. Então, trechos de acórdãos, né, pediram, por exemplo, no concurso de Minas, no concurso do MP de Goiás, né, no concurso de 2019, um trecho de uma jurisprudência do STJ da lavra da ministra Nancy Andrighi, por exemplo. Então, nesse contexto, as bancas estão fazendo questões objetivas de uma forma totalmente diferente da que faziam anteriormente, né? Estão puxando mais para o raciocínio, estão puxando mais para a interpretação e não tanto para aquelas questões tradicionais que eu, claro, eu confesso, as minhas provas foram feitas, né? Eu sou do concurso de 2004, já tem um bom tempo, as minhas provas foram feitas muito com base, né, naquele tradicional, tira uma palavrinha, acrescenta uma palavrinha, troca um E pelo OU e tal. Porém, né, apesar de eu ter estudado nessa fase, depois que eu comecei a lecionar, eu sou professor há aproximadamente 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, e os professores da HVO também muito experientes, né? Eu comecei a estudar todas as provas de Ministério Público, as provas de Defensoria Pública das minhas disciplinas, né? E comecei a perceber os padrões, comecei a perceber as pegadinhas, comecei a perceber as semelhanças entre a forma de fazer, de elaborar questões. E é para isso, minhas amigas, meus amigos aqui da HVO, que eu estou aqui, então, para apresentar a nossa plataforma de estudos. Não é um curso tradicional, é uma plataforma de estudos em que nós temos um espaço acadêmico. Se você quer fazer um TCC, um artigo, né, uma monografia, nós temos um espaço com muito material lá em que você, de repente, pode achar o que você procura, materiais gratuitos, e-books, em que eu sou coautor, por exemplo, o professor Vinícius é coautor, a minha tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado está no espaço acadêmico, e que nós temos uma possibilidade que você pode montar o seu curso de acordo com as suas necessidades, que nós podemos te atender, né? E que nós vamos também te mostrar, dentro de cursos de prova discursiva e de prova objetiva, como é que as questões são feitas, elaboradas, interpretadas e como é que você vai, de fato, né, turbinar a tua preparação e alcançar o teu objetivo. Beleza? É para isso que a HVO existe. É uma união, uma comunhão de esforços para um objetivo comum.
ajudar na tua preparação, fazer com que você alcance o teu objetivo e que você trabalhe as suas limitações de modo a alcançar o próximo patamar, o próximo degrau. Beleza? Pessoal, vem com a gente aqui na HVO, nós estamos prontos para te ajudar.